tempos na vida que parece que em tudo que você faz, tudo que você se posiciona, você tem guerra, você tem combate. Tem momentos da vida que sempre são cheios de batalhas. E Davi, por sua vez, estava refugiado na Filístia, estava em Ziclag. Em Ziclag ele estava formando sua família, formando sua vida. E não era a cidade dele, não era o povo dele, mas ele fugindo de Saul, porque não fugindo de enfrentar, porque ele não era homem de fugir de batalha. Ele mesmo disse, lá sou eu homem de fugir de batalha. Ele não é de fugir de batalha, só que ele sabia que o confronto contra o Saul era uma loucura. Tem momentos que a gente precisa se afastar de pessoas que seria uma bênção estar junto, mas melhor é se afastar, porque tem pessoas que elas estão com problemas e o problema dela muitas vezes pode afetar você. No entanto que Saul queria tirar a vida de Davi. Então Davi, para evitar esse confronto, ele procura um local. Depois de tanto fugir, de tanto se abrigar para lá, em cavernas, esconder-se, ele agora está em Ziclag. Ziclag é uma cidade dos filisteus e ele está ali conduzindo a sua vida, tendo a sua vida tranquilo, porque os filisteus tinham briga com os israelitas com os filisteus. Então eles tinham acesso só quando iam para a guerra, quando eles iam para combate de guerra eles se encontravam. Mas então o Saul não entrara dentro das cercanias dos filisteus. Tem hora que você fala, olha, aqui pelo menos, aqui ninguém vai me incomodar, aqui eu vou ficar em paz. E há esses momentos que você fala, meu Deus do céu, para todo lado é confronto, para todo lado é briga, é problema no trabalho, é problema dentro de casa com o cônjuge, é problema com os filhos, é problema com a mãe, é problema com o pai. São tantas as coisas que podem nos fazer sentir essas pressões da vida. E Davi está passando por um tempo de batalha, ele está lutando lado a lado com aqueles que estão com ele. Nós temos que aprender a sempre doar o nosso máximo. O que é doar o nosso máximo? Sempre que a gente for fazer e onde a gente estiver, fazer o máximo que for possível para fazer o melhor. E Davi, ele era assim, ele tinha esse espírito de excelência, de fazer sempre o melhor. E ele está agora aqui no capítulo 30, onde eu quero começar com vocês, onde acontece que a cidade Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Diz assim o versículo 1 do capítulo 30 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, os seus guerreiros, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, e tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choravam, até que neles não houve mais força para chorar. Bom, aqui o texto já mostra a tristeza do que Davi está passando. Davi está longe da sua terra, longe dos seus pais, longe do seu povo, com alguns do exército, alguns dos valentes de Davi junto com ele, mas ele está longe do seu povo, longe da fé do seu povo, de buscar o seu Deus. Ele nunca deixou de buscar a Deus, ele sempre foi um homem que teve um cuidado de estar à presença de Deus. Só que num certo dia, a Bíblia fala que ele chega em casa e ele encontra toda a cidade. Ele não achou só a casa dele com problema, ele acha toda a casa, todas as casas, as tendas queimadas. Tudo que tinha na cidade foi destruído. Só que as pessoas que ali moravam, as esposas, os filhos destes homens, foram levados. Foram levados com a intenção de tirar realmente tudo que Davi tinha. Tem momentos que o trabalho ardiloso de Satanás coopera para ter todo o projeto de conseguir destruir você.
E ele quer destruir principalmente nos pensamentos, na força de vontade, na sua perseverança. O diabo quer acabar com você, ele não quer que você permaneça. E o fato de você não permanecer faz que Satanás te coloque você a esse medo. E a Bíblia fala, eu fico pensando, porque estes homens que tornam para a cidade Ziclag, eles encontram tudo destruído, esposas e filhos levados, e a Bíblia fala com clareza que todos eles se puseram a chorar. Sabe o que significa isso? Eles se depararam com a situação que eles não sabem o que fazer, e aí eles começam a chorar. Aí eu fico pensando, um bando de homem, um bando de guerreiros, um bando de exército, um povo de força de guerra bélica, todo mundo de joelho chorando, chorando, chorando. E esse chorando aqui, eu posso dizer para você que são em lágrimas, são em tristeza, mas muitas vezes reclamando. E agora o que vai ser da gente? Perdemos tudo. Agora, olha o que aconteceu com a nossa casa. Só que todos perderam juntos, não foi só Davi. Todos que estavam com Davi também perderam. E todos, inclusive Davi também, e chorou, buscou a Deus, por que isso está acontecendo? No entanto, que você percebe duas coisas acontecendo. Primeiro, quando eles percebem aquilo, eles começam a chorar. E segundo, que acaba a força para chorar. Choraram, choraram, choraram. Eles sentaram, é aquele momento que você senta e não sabe o que fazer. Sabe quando você fala, meu Deus do céu, é tanta luta. A senhora trabalha o dia todo, chega em casa e vem para casa e faz almoço e volta e faz, arruma, mexe, tal e tal e tal. E é o dia todo correndo, chega em casa, todo mundo deixa as coisas por fazer, ninguém faz nada. Chega uma hora que a pessoa senta e chora. Senta, chora e não encontra a força para mudar. O marido não ajuda, ou no caso, talvez, pode ser a esposa não ajuda. Os filhos não colaboram, a família não colabora. E assim, o que acontece? A pessoa vai desanimando. Ela vai chorando, ela vai reclamando, ela começa murmurando. O tempo vai passando, a murmuração acaba, as lágrimas começam a descer, porque a emoção, o sentimento que ela tem já não consegue mais ficar seguro, excluído. O sentimento começa a ser promovido a que todos venham ver. A dor, as percas são visíveis. A falta de vontade, o desânimo para tudo, a pessoa não tem vontade mais de ler, a pessoa não tem vontade mais para ir para a igreja, não tem mais vontade de se relacionar com o marido, com a esposa, já não quer falar mais com ninguém. A pessoa vai indo, até que uma hora que acaba a força de chorar. Não tem mais força nem para chorar mais. Acabou a motivação até para reclamar, a pessoa fica indiferente. Esses casos são casos ainda mais extremos, porque a pessoa está sofrendo, ela está passando por uma luta e ela já está indiferente, de maneira que ela já nem força mais para lutar contra aquela dor que ela está sentindo. E tem dias que eu me lembro quando eu era criança, minha mãe me falava assim, engole o choro, menino, engula o choro. Eu acho que em alguns momentos ela é até um pouquinho dura, mas eu acredito que aquilo foi de grande benefício para mim. Tem horas que nós não podemos baixar a bola, nós temos que levantar a cabeça. Enquanto você estiver abatido, enquanto você estiver desanimado, o inimigo, Satanás, o inimigo da fé, ele vai continuar pisando em você, ele vai continuar te maltratando, ele vai continuar fazendo de você gato e sapato, zombando com teus pensamentos. Você vai ficar atraído a desanimar, a achar que Deus esqueceu de você. E o pior de tudo, sabe o que acontece, irmãos? Quando você está na pior, as coisas podem piorar. É um dito que fala, Quando tudo está ruim, cuidado porque a coisa pode piorar. Por que pode piorar? Aí você fala, pastor, eu queria ouvir uma palavra para me levantar. Eu vou te ajudar. Versículo de número 5 agora. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura.
cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Então, já está difícil, porque Davi, assim como todos os demais que estavam ali, eles também perderam esposa, filhos, vacas, ovelhas, perderam tudo, perderam todas as suas casas. Todo o trabalho de uma vida construído foi destruído. E agora veja que no ânimo de todos, todos choraram, todos estavam tristes de igual modo. Se cumpriu a mesma dor para todos. Claro que uns um pouco mais intenso, outros um pouco menos. Só que Davi, por sua vez, ele se esforça em Deus. Só que mesmo se esforçando em Deus, isso aqui é bem sério que eu vou te falar, as pessoas que sofriam com o mesmo problema que Davi, também começaram a atacar Davi. Dizendo, Davi, a culpa é desse homem, vão apedrejar Davi, porque entraram dentro da nossa cidade e nos roubaram, nos saquearam por culpa de Davi. A culpa de nós estarmos como estamos agora, essa tristeza que nos vem agora, a culpa é de Davi. Davi é o culpado disso. E talvez seja as coisas que você mais escute. A culpa é sua. Você é culpado disso. Ah, porque os nossos filhos são como são, porque você não soube criar. Você não soube ensinar. E essas palavras, porque a coisa já está ruim. Já está feio o negócio, está vendo filhos indo para um caminho de rebeldia. Está vendo a coisa, como diz um ditado, está descambando, o negócio está cada dia pior. Aí a pessoa vem, pessoas que você ama, vem e fala para você, olha, a culpa é sua. Tudo isso que está acontecendo comigo, a dor do que nós estamos passando, você é o culpado. Agora, imagine, por exemplo, Davi está vindo do mesmo lugar que esses homens. Davi está vindo de uma batalha, Davi está vindo de um dia de trabalho, de luta, e ele chega em casa, encontra essa destruição, e as pessoas que estão com ele, ao invés de unirem as forças, eles fazem ao contrário. Veja que é mais fácil achar alguém, colocar a culpa em alguém. É mais fácil colocar a culpa numa pessoa que está ao nosso lado. A culpa de eu estar assim, a culpa é do meu pastor. O pastor não tem muita fé. O pastor não ora, o pastor não busca, o pastor não ensina. A culpa minha de eu estar assim é meu marido. Meu marido, pastor, trabalha todo dia, mas ele ganha uma miséria, pastor. Olha, a culpa de estarmos assim é do meu marido. Ele prometeu para mim que ia me dar carro novo, carro zero, casa. Hoje nem comida direito coloca na mesa. Eu que tenho que buscar. Essas palavras, a pessoa já não está bem. E essas palavras, elas só alimentam o diabo, só alimentam a Satanás. Só que, lembre-se, Davi está no meio de pessoas que não têm a fé no Deus que ele crê. Mas ele continuava esforçando-se em Deus. Davi vai tomar uma postura agora, uma postura que é física, mas também espiritual. Postura, você tem que aprender a posicionar-se. Olha o que diz Davi no versículo seguinte, disse versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Vamos lá. Primeira coisa que Davi faz, ele pega o éfode. O éfode é nada mais, nada menos como se fosse uma estola, como se fosse, na verdade, como se fosse como diz o nome, Jesus, que o pessoal coloca no frio, como que é o nome? É um cachecol, como se fosse um cachecol, uma mantazinha. Na verdade, era como eles se iam para a presença de Deus, eles usavam dessas coisas. Hoje você não precisa de nada, você não precisa de nenhuma roupa, nada diferente para isso. Mas eles sempre que iam para a presença de Deus, eles tinham esse costume. Era costumeiro para eles fazer isso. Ele fala, então me traga meu éfode. E quando trazem o éfode para ele, ele vai orar. Ele vai para um lugar de oração. E nessa oração, leia comigo o versículo de número 8 novamente. Então
consultou Davi ao Senhor. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Para aqui, olha, pastor, primeiro, ele pergunta: Senhor, o Senhor quer que eu vá atrás daquilo que eu perdi? É a pergunta principal. Deus, o Senhor quer que eu lute por isso? O Senhor quer que eu me esforce por isso que eu estou passando? O Senhor quer que eu vou me dedicar? O Senhor quer que eu vá perseguir o inimigo que está me afrontando? O Senhor quer isso? Aí ele pergunta mais uma pergunta que deixa muito claro que nós temos que ser diretos na nossa situação. Eu vou perseguir esse inimigo? É isso que o Senhor quer? Aí ele diz: se eu perseguir, eu vou alcançar esse inimigo? Esse inimigo que está à minha frente, sei lá onde eles foram parar, se eu lutar contra ele, eu vou vencer? Olha como é andar com Deus. Versículo de número 8. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Quando você está passando por um momento difícil, a única coisa que te resta é confiar no Senhor e crer que a palavra dele é o suficiente para resolver o teu problema. Para você chegar em paz e acreditar: Senhor, eu vou vencer. Esse mal que está abrigando, colocando o meu coração até mesmo muitas vezes a desanimar, isso vai parar a partir de agora, porque eu vou me levantar. A senhora fica em casa chorando, dizendo que os seus filhos não mudam, dizendo que o teu marido não muda, mas a senhora não levanta de casa, a senhora não resolve buscar Deus de verdade, a senhora não vai para a igreja, a senhora não ora. Ah, pastor, é que o senhor não sabe o que eu estou passando. Então você não quer lutar. Porque Davi, ele consultou primeiro a Deus: ó Deus, eu quero ir e acabar com esses inimigos, eu quero resolver. Eu quero, só que eu quero saber se eu for, o Senhor vai me dar vitória. Porque tem coisas que a gente luta que Deus fala: olha, calma, não é assim que eu vou dar vitória para você. Por isso Davi, ele consulta a Deus. Tudo na nossa vida tem que se consultar a Deus. Tudo que você vai fazer, desde as coisas mais simples, as coisas mais expressivas da sua vida, tem que se consultar a Deus. Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? É isso que o Senhor quer que eu faça? Deus, eu já não sei mais, o amor da minha família está acabando. Eu devo lutar contra isso? É eu que tenho que fazer isso? E eu digo para você, é você que tem que fazer. Quem que é a pessoa mais interessada em ver sua família feliz? Ver seus filhos livres da rebeldia, das amarras do inferno? Ver um casamento, um marido, uma esposa feliz? Quem não é a pessoa mais interessada é você. Por isso Davi fala: Senhor, eu quero restaurar, eu quero lutar por aquilo que me levaram, me tomaram o que é meu. E Davi consulta: se eu lutar contra esse inimigo, eu vou alcançar? O Senhor vai me dar vitória? Aí Deus responde a Davi: Davi, pode ir, porque você vai, além de alcançar os inimigos, você vai conseguir libertar todos eles. Irmão, o mesmo homem que é atacado, o homem que é apedrejado, o homem que é zombado porque ele, por sua vez, por ser israelita, estar no meio dos filisteus, para os filisteus, o ataque que acontece dentro da casa deles, a culpa é de Davi, na intenção do coração deles. E às vezes é o que tu tem feito, você tem feito isso. Você tem colocado a culpa de muitas coisas que está acontecendo com você nos outros. Só que quando nós buscamos a Deus, nós conseguimos entender que o nosso inimigo não são as pessoas. A culpa não é de fulano, a culpa não é de ciclano. Ah, mas é eles que estão fazendo. Eles estão fazendo, mas o Senhor disse que se eu perseguir o inimigo, eu vou alcançar. Se eu lutar, se eu aprender a buscar a Deus, Deus vai me dar vitória. Eu acredito que todas as pessoas que elas perseveram na fé, que elas lutam de verdade diante de Deus, elas vão para um combate de fé, não tem como você não vencer. É impossível Deus te dar uma palavra e não fazer ela cumprir. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. A palavra que Ele lança sobre a nossa vida, Ele vai cumprir. Agora, você escuta o pastor pregando,
Você escuta o missionário pregando, você escuta o pastor Fernando pregando, fala aqui da região, quem está no Paraná, né? Você escuta pregações, você vai à igreja e tudo que você ouve te faz você se levantar e fazer alguma coisa. Mas quando você recebe uma palavra, o que você faz? Você volta a dormir? Você volta a ficar desanimado? Você volta a ficar entristecido? Você volta a ter aquele sentimento de que tudo está difícil e você vai esperar alguma coisa mudar? Sabe quando alguma coisa vai mudar? Nunca vai mudar, porque quem tem que se posicionar é você. É você que tem que se posicionar, é você que tem que colocar: Deus, eu vou para uma batalha e eu quero que o Senhor vá comigo, eu posso ir, o Senhor vai junto comigo. Disse Deus: eu vou com você e você vai libertar tudo. Todas as pessoas, não só você, mas você vai libertar todas as pessoas que foram levadas de Ziclag, porque eu vou te ajudar. Aí o versículo 9 diz: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, onde os que ficaram acharam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás pararam, e seguia-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Eu sempre falo aqui, eu pondero uma coisa, que tem momentos que a gente sai junto para guerrear. Eu digo isso muitas vezes, principalmente quando estou na igreja, quando eu prego, falo disso aqui, eu explico. Tem momentos que você vai começar a caminhar com as pessoas. Eu sempre vou com a minha amiga para a igreja, vou com meu amigo, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha filha. Eu sempre vou junto com alguém, pastor. Tem momentos que você começa a lutar junto, cada um pela sua batalha individual, diante de Deus, aprendendo a palavra, orando juntos. Mas, entretanto e todavia, vai chegar momentos que alguns vão ficar para trás. Não é o que nós queremos, não é a nossa vontade. Mas chega um momento que acontece essa tristeza de alguns ficarem para trás. Alguns não quererem continuar porque cansam. Deixa eu falar com você, é triste falar isso, mas eu tenho um grande número de pessoas que assistem a programação, que gostam da palavra, que oram junto, mas já cansaram de buscar Deus. Não vão mais para a igreja, já não tem mais vida de oração, como em outro tempo você tinha uma vida de oração. Você respeitava a pregação, respeitava a palavra. Enquanto o pastor pregava, você falava: amém, é isso que eu vou fazer, eu vou aprender pela palavra. Hoje está ao contrário. Você escuta a pregação, você fala: isso aí eu já fiz. Eu já tentei isso aí não funciona não. Já tentei isso, já tentei aquilo. Sabe quando a pessoa, ela sempre está em contrariedade, ela está sempre do contra. A Bíblia fala que eram 600 homens. E chega diante de um momento que parece que tudo vai piorando, né? Você vai vendo que parece que cada vez tem mais dificuldade. Você começa a falar: agora eu vou buscar Deus, vou para a igreja, o carro quebra, né? Pastor, estou indo para a igreja, começa a chover, eu estou sem guarda-chuva. Ei, pastor, tem dias que nem dinheiro da lotação do ônibus eu tenho. Parece que a coisa vai melhorando, não, vai piorando. Porque o diabo, ele sabe fazer as pessoas desanimar no meio do caminho. Pastor, mas é muito longe a igreja. Eu prefiro ficar em casa mesmo. Para quê? Não, pastor, a fé é a mesma. Não. Tem coisas que você tem que se movimentar, você tem que fazer alguma coisa. Quando Davi sai à luta, ele vai com 600 homens e chega num caminho que o ribeiro de Besor, ele precisava ser atravessado a nado. Eu acho que talvez, se você parar para pensar, esses homens chegam de batalha, encontram destruição, eles se desanimam totalmente, não param nem para comer, porque não tem casa, não tem família, não tem filho, não tem esposa. Eles todos agora se levantam a comando do Davi, mesmo sendo apedrejado por palavras e quase apedrejado literalmente pelas pedras. Ele se faz de chefe daqueles homens, levanta eles e fala: vamos ressaltar aqui ao coração de todos, nós vamos trazer a nossa família de volta. Você pode falar isso? Eu vou trazer minha família de volta.
Eu vou trazer meus filhos, vou trazer minha esposa para perto, vou trazer meu marido para perto de Jesus, eu vou trazer minha filha, o meu filho para perto de Jesus. Pastor, isso é impossível para quem desanima no meio do caminho. Mas para quem está firme na palavra, porque Deus deu uma palavra para Davi, vai, porque de certo você vai libertar tudo. Não somente o que é seu, mas de todas as pessoas que estiverem com você. Quando as pessoas dão crédito à palavra, elas pegam a fé, elas entram junto. Como crer sabendo que tudo estava destruído? Davi tinha uma palavra, ó, Deus falou que se a gente for para essa batalha, nós vamos vencer. Nós vamos lá e tem mais uma coisa, nessa batalha nós vamos libertar tudo, nós vamos destruir o inimigo. Vamos trazer nossos filhos, nossas esposas de volta e nós vamos ter também possessões de vacas, possessões de bois, possessões de ovelhas. Nós vamos trazer para nós novamente tudo que era nosso e até mais, até além nós vamos ter, porque Deus vai nos ajudar. E isso faz o povo se levantar. E às vezes é assim que acontece. Uma palavra te faz você se levantar. Você começa uma caminhada. Só que no meio da caminhada, as coisas não são fáceis. É perseverança. Você está cansado. Tem as condições naturais do dia. Mas você tem que levantar. Sabe aquele dia que você acorda e fala, meu Deus do céu, que vontade de ficar aqui o resto da semana. Aí você fala, não, eu preciso me levantar para lutar. Eu tenho que lutar. Eu não posso baixar a minha guarda, porque o inimigo, ele não baixa a guarda. E aí então, Davi se levanta, pega esse povo e chega na frente do ribeiro. Sabe o que eles fazem? Eles pulam nesse ribeiro. Ah, mas vai que dá cãibra. Deus não vai deixar dar cãibra. Sabe por quê? Porque Deus disse que eles iam libertar tudo. Quando você sai para o caminho, até o que naturalmente aconteceria não acontece. Deus não deixa acontecer para livrar e fazer cumprir a palavra dele. Mas pastores estão cansados, vieram de luta, estão tristes, estão chorando. E agora, como é que eles vão voltar? Pastores estão cansados, tadinho deles. Não tem tadinho não, tem gente que não pode parar. Tem gente que é um dia que ela se afasta de um culto, de uma oração, de uma leitura, ela já começa a se desviar. Quando eu falo desviar, é desviar da palavra. Porque Davi tinha a palavra. Só que se Davi parasse para ficar junto com os cansados, ele não alcançaria o inimigo. E é assim que tem acontecido com muita gente. Você não tem alcançado a vitória porque você para no caminho. Você desanima no meio do caminho. Você olha para trás no meio do caminho. Você está vendo coisas difíceis acontecer e aí você quer, ao invés de continuar lutando, perseverando, você está desanimando. Por quê? Aí diz o versículo seguinte, versículo de número 11. E acharam no campo um homem egípcio, trouxeram a Davi, deram pão e comeu, e deram-lhe de beber água, deram também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és e de onde tu és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos querititas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse, porque por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiaria a essa tropa? E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Para que eu quero falar uma coisa antes de terminar, vamos terminar já. Quando Davi encontra esse homem, mas pastor, isso aqui é muito improvável. Isso aqui é improvável. Como é que Davi encontra um homem morrendo? O senhor, né, um senhor amalequita, que tinha esse escravo, esse egípcio era um escravo de uma amalequita. No meio da viagem, voltando, feliz porque roubaram as esposas, os filhos, os despojos da casa dos filisteus, eles veem que esse homem está doente, e eles nem se importam em ajudar. E largam ele ali.
Veja como servir o inimigo não tem valor nenhum. Quando você não tem mais por que estar com eles, você é descartado. Aí Davi encontra esse homem morrendo. Não sabe o que ele tem, não sabe de onde ele é. Só pega e dá alimento. Alimenta, dá ali o que precisa. E ele, 3 dias depois que estava quase morto, ele volta à vida, volta a ter espírito, volta a se animar, comeu. Davi tratou dele. Olha como Davi tinha um coração de Deus. Ele tratou aquele homem com amor, como um ser humano, independente de onde ele era, ele foi bem tratado. Ele pergunta de onde você é. Olha, eu sou da tropa dos Amalequitas, que lutou, que destruiu a Ziclag, que destruiu a banda de Judá, que fez um estrago, que fez coisa séria. Agora veja que Davi fala, viu? Se você me levar até esse senhor seu e me disser onde eles estão, você me leva até eles. E daí ele falou para ele, olha, se eu te levo, mas o senhor não vai contar para ninguém, o senhor não vai me entregar na mão dele. Ele já estava receoso, porque já me deixou doente. Agora o senhor me tratou, vai me levar para ele, vai me matar de novo. Aí Davi, ele toma a decisão e fala assim, fique tranquilo que eu não vou te fazer nada, porque do mesmo jeito que você está me abençoando, eu vou te abençoar. E por fim, versículo 17, feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até quanto eles tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. O que nós encontramos aqui, irmãos? Palavra de Deus se cumprindo. Os que ficaram desanimados para trás encontraram a amizade de Davi. Não foram deixados para trás. Eles ficaram porque cansaram, mas Davi não se esqueceu deles. As esposas, os filhos e tudo que era deles, Davi trouxe de volta. Agora a pergunta é, se Davi ficasse chorando, dizendo, é verdade, Senhor, melhor é morrer, porque na minha terra não me querem, meu pai não lembra de mim, minha mãe não lembra de mim, meus irmãos estão do lado de Saul querendo me matar, está todo mundo contra mim, chego em Ziclag, formo minha família, começo a viver tranquilo, começo a ficar em paz, vem guerra, saio para enfrentar o inimigo, encontro um rio desse tamanho, cansado do jeito que eu estou. Como que eu vou achar? Eu não sei nem para onde os inimigos foram. Aí aparece um homem, que eu acho que Deus, com toda certeza, preparou esse homem para alertar a Davi para que chegasse até o inimigo. E ali Davi passou do crepúsculo, guarde que eu vou te falar, do crepúsculo ao fim da tarde. Nem amanheceu o dia, Davi preparou a emboscada e acabou com todos os inimigos. Só que a Bíblia fala que ele passou o dia lutando. Irmãos, tem momentos que você tem que ser tão intenso, mas tão intenso, a ponto de você muitas vezes não dar descanso para as suas pálpebras. Tem horas que você vai ter que fazer orações maiores, que você tem que se dedicar mais, que você tem que se aplicar mais. E isso vai acontecer que você, ao fim de tanta batalha, você vai poder voltar para casa trazendo os despojos. Você vai poder voltar para casa com o seu filho liberto, seu marido, sua esposa. A paz restaurada dentro de uma casa, porque Deus foi com você. A palavra de Deus não volta atrás. Se Deus deu-lhe a palavra, fique firme nela. E Ele vai restaurar a sua morada, a sua casa, a sua família. Mas você não pode ficar desanimado, nem ficar chorando. Você já chorou? Pastor, eu chorei muito. Então para de chorar. Chega uma hora que a força de chorar acaba e agora é só uma força para ir para a palavra. Buscar a Deus. Eu vou para a igreja, eu vou orar, vou me santificar. Eu quero ver minha família liberta. Aí sim, aí você vai alcançar a vitória. Amém?
Espero que essa palavra faça você refletir sobre o que Davi passou e você entenda que você precisa também se levantar, clamar e orar a Deus. Amém? Pegue seu copo com água, vamos juntos fazer essa oração, oração da fé. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, com nosso coração dilatado, sabendo, Deus, que por uma palavra o Senhor pode mudar todo o contexto de uma história. E nesta palavra, ó Deus, a qual Tu trouxe ao nosso coração, nós reconhecemos, ó Deus, que temos que parar de chorar, parar de olhar, meu Deus, como se nada, meu Deus, pudesse mudar. E pode e vai mudar, se colocarmos a nossa confiança no Senhor. Por isso, confiando na Tua palavra, eu te peço que derrame, meu Pai, sobre estas águas uma unção, meu Deus, para curar, para restaurar, para fortalecer, para levantar, ó Deus, aqueles que estão de alguma maneira caídos, desanimados, prostrados, doentes, pessoas que estão, meu Pai, depressivas, meu Deus, em crises de ansiedade, crises, ó Deus, que essa pessoa passa dias e dias, ó Deus, chorando no quarto, trancada. Outros, ó Deus, por causa de uma enfermidade, doença nas pernas, nos pés, nas costas. Pessoas, ó Deus, que dizem, eu não faço porque não consigo. Jesus, põe Tua unção nesta água agora, Pai. Consagra estas águas agora e em nome de Jesus, aqueles que beberem destas águas sejam livres de todo mal e que a partir de agora a Tua bênção, o Teu favor alcance a todos e que todos que com fé beberem destas águas sejam livres dos seus males e sejam curados em nome de Jesus. E nós que cremos dizemos amém. Beba comigo desta água para a glória de Deus.